Tentaram sim matar os meus sonhos, frustrar os teus planos, não conseguiram. Me perseguiram, tentando me destruir, mas eu olhei pro alvo e prossegui. O Senhor firmou os meus passos, sobre uma rocha me fez subir. A partir deste momento, você vai ouvir o programa Firmados na Rocha, que é Cristo. Realização: Catedral Presbiteriana de Maceió, Rua Dias Cabral 74, Centro, Maceió, Alagoas. Apresentação: Pastor Saulo Oliveira. A minha fidelidade, a minha obediência. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versos 24 e 25, falam o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Meus queridos ouvintes, nós encontramos no livro do Apocalipse uma carta direcionada pelo Espírito Santo através do apóstolo João a uma igreja chamada Esmirna. E esta igreja recebe alguns recados de Deus. O primeiro recado foi o seguinte: conheço a tua provação. O segundo recado: conheço a tua pobreza. O terceiro recado: não temas as coisas que tens de sofrer. E a quarta coisa: não sofrerás o dano da segunda morte. Por que introduzir a reflexão desta manhã trazendo Esmirna, que quer dizer prensa, sofrimento, angústia, provação? É porque esta igreja, não obstante estar vivendo em prova esta profetizada pelo próprio Senhor Jesus: não temas as coisas que tens de sofrer. Todavia, esta igreja era firmada na rocha que é Cristo, que é a palavra de Deus. Meus queridos, o mundo de hoje atravessa problemas gigantescos. Muitas vidas têm sofrido angústias, depressão. O existencial humano tem sido traumático nos dias de hoje, principalmente para com aqueles que participam de uma comunidade cristã. Mas a Bíblia, no texto que lemos, fala daqueles que são firmados na rocha eterna, que é Cristo. E esta rocha é, senão, a palavra de Deus. No mundo tão difícil, é importante ter fundamento, construção em algum lugar. O homem prudente, como diz a Bíblia, é aquele que constrói. Mas ele constrói a sua vida, constrói a sua casa, os seus relacionamentos, o seu trabalho, o seu casamento. Ele constrói na rocha e não sobre areia, porque aqueles que têm construído a sua fé na areia, diante do primeiro vendaval existencial, ele sucumbe, ele se transforma em pó, ele se dilui. Mas aqueles que constroem na rocha
Por isso que o tema deste programa é, senão, firmados na rocha que é Cristo. Aqui está a realidade da palavra de Deus, a qual pregamos, a qual anunciamos. A sua fé precisa estar firmada nesta rocha. Mas falando em sua fé, ela está firmada em quê? Ela está firmada em milagres? Firmada em curas? Em bênçãos materiais? E quando a doença chega e não se fica curado, porque há uma estatística, todos aqueles que buscam a cura de suas enfermidades, mesmo pelo exercício da fé, muitos não alcançam, porque a vontade e a soberania de Deus devem estar em todas as coisas. Então, um homem prudente, ele precisa estar com a sua fé alicerçada na rocha que é Cristo, porque ele precisa aprender a viver com a cura, a viver sem cura, a viver para ter, a viver para não ter, a viver para a revelação e viver também para o mistério. Porém, viver na palavra. Sabem, meus queridos, os ventos da provação sopram e o transbordar dos rios causam calamidades existenciais em tua vida. Por isso, onde está a sua fé? Construída onde? Na areia ou na palavra de Deus, que é a rocha, que é Cristo Jesus? Encontramos a vida de José. Foi levado para a prisão mesmo inocente, mas ele não fraquejou. Misael, Ananias e Azarias, lançados na fornalha, não titubearam. Daniel, jogado na cova dos leões, permaneceu firme. E você? Onde está alicerçando a sua fé? Procura a rocha que é Cristo, para que a sua vida, com milagres ou sem milagres, com cura ou sem cura, possa viver firmada na palavra de Deus, porque o Senhor quer fortalecer a tua vida pela fé, porque o justo viverá pela fé, independente do que venha a acontecer de bom ou de mal, com tempestade ou sem tempestade. O Senhor te ama, o Senhor te quer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a sua vida, o seu lar, e que todos os problemas vividos por você, querido ouvinte, sejam colocados na rocha eterna que é Cristo. Amém. Participe conosco de segunda a sexta, ao meio-dia, na Catedral Presbiteriana de Maceió, um lugar de encontro com Deus. O Senhor firmou os meus passos, sobre uma rocha me fez subir. Você acabou de ouvir Firmados na Rocha que é Cristo. Realização Catedral Presbiteriana de Maceió, Rua Dias Cabral 74, Centro, Maceió, Alagoas. Apresentação, Pastor Saulo Oliveira. E seu poder, a minha fidelidade, a minha obediência sempre vai tocar.